Boa tarde, pessoal. Agora sim. Então, sou José Antônio Poloni, gerente do setor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui com a gente em mais um encontro online. Hoje o tema é agregação plaquetária, desafios pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos. Antes de iniciar, eu preciso passar algumas informações. A aula tem aproximadamente 60 minutos, tem um espaço de perguntas ao final de uns 20 minutos. Por favor, eu peço para que coloquem as perguntas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas. Aqui no Meet, não sei se todos estão familiarizados, no canto inferior direito da tela, tem três ícones. O ícone do meio se chama Ferramentas da Reunião, é um lápis, eu acho. Basta clicar nele, vai abrir uma janela e vocês vão ter diferentes ferramentas ali, tradução simultânea, gravação, transcrevendo, salas temáticas, enquetes, e aí tem o perguntas e respostas. É nesse local que fica melhor para a gente coordenar, acompanhar as perguntas, tá bom? Então, por favor, eu peço para que vocês coloquem neste local as perguntas que vocês queiram fazer para nossa ministrante, tá bom? No final da aula, a gente disponibiliza no chat, aí, então no chat da reunião, vai ter um link para que vocês preencham com nome e e-mail para emissão do certificado e para que respondam à pesquisa de satisfação. Por favor, o nome e e-mail não é para colocar no chat. Lá no chat vai ter o link, vocês clicam no link e dentro do link vocês preenchem com nome e e-mail, tá bom? É muito importante para nós contar com a participação de todos, tá? Porque é justamente a partir do que nos fornecem de feedback que a gente consegue sempre melhorar as nossas atividades, tá? Ainda, por favor, fiquem atentos à caixa de spam, porque por vezes ocorre da informação sobre o certificado e parar na caixa de spam, tá? Então, fiquem atentos também a essa caixa no e-mail de vocês. O nosso certificado, ele é disponibilizado na plataforma educacional da Controlab. Então, é muito importante vocês estarem atentos ao endereço de e-mail que vocês vão registrar no link, tá? Porque é ele que vai ser usado como login na plataforma educacional. O certificado ele só é emitido para quem assiste a pelo menos 75% da aula, tá? E agora sim, a gente vai dar início. Eu vou passar a palavra para a nossa convidada, que é a doutora Rosana Consentino, é médica hematologista e patologista clínica do Hospital Israelita Albert Einstein, com MBA pela FGV e é mestranda em medicina genômica pela Universidade de Birmingham. Doutora Rosana, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou falar de um assunto bastante difícil. Não é tão fácil falar de agregação plaquetária. Espero conseguir, no final, sanar as dúvidas. Caso não, a gente depois eu vou atrás, se eu não tiver alguma dúvida que eu não consegui esclarecer. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho. Vocês conseguem ver? Está aí? Tela cheia? Está aparecendo. Doutora Rosana, só vou pedir para que você feche ali o que está aparecendo no canto direito, são as janelinhas. Pode clicar no X, ela não vai derrubar a conexão. Tá. E clicar no Hide também embaixo ali para ocultar aquela barrinha. Aí, Tá. agora sim. Ficou bom. Tá bom, eu não consigo ver ninguém, tá bom? Então, acho que as perguntas é só no final. Então, primeiro, né, agradecer mais uma vez a Controlab. Eu estou bem longe do Brasil, né? Então é sempre muito bom estar falando português, né, e estar junto com os nossos colegas de laboratório.
Bom, eu vou falar hoje de agregação plaquetária. Como eu falei, não é um assunto fácil. Espero conseguir contemplar todos os pontos. Porque não é... Todos os laboratórios que decidem fazer agregação plaquetária, eu acredito que tenham que enfrentar uma série de desafios. E esses são os pontos que eu vou falar hoje. Tá? Então, só para falar um pouquinho da história, o teste de agregação plaquetária, a descrição metodológica da agregação plaquetária foi feita em 1962 por um pesquisador inglês chamado Bourne, e ele, né, desenvolveu essa técnica de, né, de identificar a habilidade das plaquetas se aderirem, né, umas às outras depois de uma série de conhecimentos relacionados à hemostasia. Então, uma vez que reconheceu que as plaquetas têm ADP, né, no seu interior, ATP, que eles, quando são expostos a ADP, eles são capazes de agregar, e esse papel, né, e essa atividade tem um papel importantíssimo, né, na hemostasia e na formação de trombose, né, Bourne entendeu que seria muito importante termos também um teste metodológico, né, um teste laboratorial, que medisse, né, essa extensão dessa formação dos grumos plaquetários, né, da formação das plaquetas, né, se aderirem uma a outra. Essa figura, inclusive, eu peguei do artigo, e vocês podem ver, né, que em 1962, ela né, essa figura, esse gráfico, ele é muito parecido com o que nós conhecemos hoje. Tá? Então, aqui é um gráfico de ADP, né, um tempo por densidade ótica, com diferentes concentrações, e como vocês podem ver, muito parecido, né, com a metodologia que a gente conhece hoje para o PRP. Tá? Então, essa metodologia, né, turbidimétrica, descrita por Bourne, o que ele é? Né? Então, é uma amostra, né, com plaqueta, dentro de uma cuveta, num ambiente aquecido, e você tem uma lâmpada e um detector de luz. No momento em que a gente coloca algum agonista, e essas plaquetas elas grudam uma na outra, você muda o quanto esse detector de luz ele detectou. Então, o que ele vai mensurar? Ele mensura a variação da luz transmitida em uma amostra, nesse caso no PRP. Em 1980, depois foi feito, né, foi desenvolvida uma outra tecnologia que a gente conhece mais, né, que é feito mais com material de sangue total, que é a agrometria eletrônica, que ela utiliza, né, que você pode usar PRP, mas pode usar aqui sangue total, e você tem aqui um detector com um eletrodo, tá? E quando você tem um agonista, essas plaquetas, quando elas estão ativadas, elas grudam nesse eletrodo. Então, neste caso, esse teste de agregação, ele verifica a variação da condutância de luz entre esses dois eletrodos. Então, esses princípios metodológicos, desde 1900, 1980, eles se assemelham muito ao que a gente conhece hoje e o que a gente utiliza hoje nos nossos equipamentos atuais. Então, o teste de agregação plaquetária, ainda hoje, apesar de não ter tido grandes, né, desenvolvimentos, ele é considerado o teste gold standard, principalmente a agregação por transmissão de ótica, para verificar hemostasia primária. No entanto, ele ainda tem vários desafios que a gente ainda não conseguiu sobrepor totalmente. Que é, primeiro, não é um teste bem padronizado, isso a gente sabe mundialmente, apesar dos inúmeros guidelines que são, né, publicados. Ele é um teste de alto custo, porque muitas vezes o equipamento você tem que comprar, né, que você não consegue ter por comodato. É um teste que exige que o colaborador fique muito tempo com ele, né, então ele é laborioso, ele é demorado, e necessita de expertise. E quando eu falo expertise, eu não estou falando só da questão técnica, tá? É muito importante para quem faz teste de agregação plaquetária, tem um conhecimento da fisiologia
E também tem o conhecimento da patologia plaquetária. Então, primeiro, qual que é o papel das plaquetas na hemostasia? Então, a hemostasia, nós todos sabemos que ele é um processo fisiológico. Então, lesão endotelial a gente tem, tá? Não tem como fugir disso, isso acontece sempre. E o nosso organismo está preparado para isso. Então, quando a gente tem uma lesão endotelial, a gente precisa formar um coágulo de forma rápida para que a gente evite de ter perda sanguínea. Mas, ao mesmo tempo, além de ser rápido e ser firme, ele ainda precisa também ser transitório, porque uma hora ele tem que dissolver e restaurar a potência vascular. De forma didática, a gente sempre separou, né, a hemostasia, e fica muito mais fácil para a gente entender, né, a vasoconstrição, a hemostasia primária e a hemostasia secundária. Hemostasia, a gente sabe que as plaquetas elas estão diretamente relacionadas e têm um papel importantíssimo dentro da hemostasia primária. No entanto, quando a gente vai ler mais com profundidade, a gente entende que isso é muito mais complexo, porque essas etapas elas se ativam simultaneamente e se autopotencializam. E as plaquetas, elas não têm uma contribuição só na hemostasia primária, mas sim nas outras fases, inclusive na hemostasia secundária. Então, aqui, só para colocar, né, um exemplo, então você tem uma lesão endotelial, né, você tem uma exposição de colágeno, a plaqueta, ela fica sempre, né, ela está em repouso, né, na nossa circulação. No momento que tem exposição do colágeno, essa plaqueta, ela se adere, tá? Isso muito com a ajuda do von Willebrand, principalmente em locais de alto exiliamento. Uma vez que ela aderiu, ela se ativa, então ela muda a conformação dela. O que ela muda a conformação, ela expõe receptores como a glicoproteína 2B3A, que permite que outras plaquetas grudem e formando esse tampão plaquetário, tá? Que é o primeiro, né, a primeira defesa contra a perda sanguínea, lembrando, como eu falei, que que a hemostasia secundária, né, como vocês veem aqui, ela está ocorrendo, né, está tendo formação de trombina. E como é que ocorre, né, essa agregação plaquetária? Tem inúmeros componentes que são essenciais para que essa plaqueta que estava em, vamos dizer, em estado sem ativação, né, em repouso, e ela ser ativa e fazer o papel dela, tá? Então, esses componentes, eles podem ser tanto extracelulares, começa assim, que interagem com os receptores da plaqueta, que leva a uma sinalização intracelular, que leva, no final, a mudança conformacional da plaqueta, né, que ela fica maior e ela fica cheia de pseudófilos, liberação de grânulos, potencializando, então, a formação daqueles agregados de plaqueta, né, que é o plug plaquetário da hemostasia primária. E o que a teste da agregação plaquetária faz? Ele tenta fazer essa mimetização desse processo fisiológico, né, da hemostasia. Então, a gente adiciona um agonista, o elemento externo, ele vai interagir com o receptor da plaqueta, vai levar uma sinalização intracelular, que vai propiciar a formação da agregação plaquetária, e aí a gente vai poder medir, ou por variação de luz transmitida, ou por variação de condutância de luz entre dois eletrodos. Quais são as indicações clínicas, né? Quando que se pede, né, no dia a dia, a agregação plaquetária? Isso varia muito de laboratório para laboratório. Se pegar laboratórios de pesquisa ou de faculdades, a maioria, posso dizer que é para investigação de plaquetopatias, mas para quem está na rotina laboratorial, nem sempre é isso, né? Nem sempre, às vezes, é apenas para a gente identificar o uso de um medicamento, ou o paciente está sangrando, será que está com disfunção plaquetária, né? Então, mas existem guidelines que dizem quais são, né, as recomendações para realizar uma agregação plaquetária.
Esse guideline não é tão recente, tá? Mas ele é muito importante e ele é utilizado como base. Então, quando que se deve pedir uma agregação plaquetária? Para pacientes com distúrbios hemorrágicos. Ou o paciente tem uma possibilidade de uma disfunção plaquetária congênita ou adquirida. Não está indicado para pacientes com avaliação de risco para trombose. Tá? Então, é muito mais para paciente que sangra. Tá? Então, para paciente com trombose, a agregação plaquetária não tem sensibilidade para verificar pacientes com trombofilia, por exemplo. O que eu vejo muito no dia a dia é pedir agregação plaquetária para monitoramento de terapia antiplaquetária. Tá? Eu vou falar isso um pouquinho depois. Isso, os guidelines, eles colocam que é mais para ambiente de pesquisa ou de forma individualizada. Tá? Então, tem indicações para isso, mas principalmente utilizar teste point of care. E outra indicação para fazer agregação plaquetária, na verdade, é para investigação de HIT, né, plaquetopenia induzida pela heparina, que é o teste funcional. Então, no diagnóstico de disfunções plaquetárias congênitas, se você está diante de um paciente que tem história pessoal, história familiar de sangramento, você foi lá, fez, né, não sei se tem médicos também assistindo, né, mas se a gente faz uma avaliação, usa uma ferramenta do STH para avaliação de sangramento. O paciente realmente ele sangra. Você faz exame físico, realmente ele tem manifestações. Muitas vezes também que a gente olha bastante, nós clínicos, quando a gente pensa em doença plaquetária congênita, é para ver se o paciente tem alguma característica sindrômica, né? Então, também que fala muito a favor que esse paciente pode ter uma disfunção plaquetária congênita. E quais são os testes que se pedem primeiro? Um hemograma, sempre olhar a morfologia, então a contagem plaquetária é uma delas. É importante, sim, fazer a contagem, mas é sempre importante também fazer a avaliação morfológica das plaquetas e também dos outros, porque existem algumas doenças plaquetárias congênitas em que as anormalidades não estão nas plaquetas, você consegue chegar também em outras, né, em neutrófilos, em linfócitos. Wolff-Lebrun, que é a doença hemorrágica mais comum, né, congênita mais comum, e diante disso, você fazer um teste de função plaquetária. E por que isso é importante? Esse artigo, né, que saiu no International Journal of Laboratory Hematology, ele é muito interessante, que ele mostra que os testes de função plaquetária eles apresentam uma alta probabilidade de identificar pacientes com distúrbios hemorrágicos. Então, aqui, né, aqui é o grupo dos pacientes, então você vê que é um paciente que tem defeito de secreção, doença de Quebec, ou doenças, ou desordens plaquetárias induzidas da droga. Se o paciente, né, apresentar na agregação plaquetária mais de 2, né, agonistas, né, com resultados anormais, esse paciente é 41 vezes o risco desse paciente realmente estar relacionado a distúrbio hemorrágico. Então, vocês verem como que o teste de agressão plaquetária para o médico, ele nos norteia e nos ajuda a realmente validar esse risco hemorrágico desses pacientes. Para pacientes em uso de anticoagulantes, como eu falei, a agregação plaquetária ela já tem indicação para casos específicos, como vocês podem ver nesse fluxograma, nesse consenso, da cardiologia, que ele coloca que para pacientes que estão usando os inibidores do P2Y12, você tem indicação de você fazer um teste POCT, tá? Para você fazer uma avaliação personalizada de risco desse paciente, principalmente naqueles pacientes que às vezes a gente está numa situação bem complicada, que esse paciente tem alto risco de sangramento, mas também tem alto risco trombótico. Então, esses pacientes precisam ser avaliados um teste de função plaquetária. Aqui eu coloquei algumas, né, o que esse conceito fala, né, então, na síndrome coronária crônica tem que fazer, quando o paciente tem alto risco isquêmico, né, ou uma história de eventos recorrentes isquêmicos, ou
paciente com síndrome coronariana aguda, o paciente tem alto risco, tanto de sangramento quanto de eventos isquêmicos. Ou o paciente que está usando apenas, né, o clopidogrel, como todos nós sabemos, né, existem variantes genéticas que fazem resistência, né, que levam à resistência de clopidogrel, e que se a gente não faz o teste, a gente não vai saber se esse paciente tem. Pode fazer por farmacogenômica, mas que não é muito, né, a agregação plaquetária é muito mais disponível do que fazer uma farmacogenômica. Outra indicação foi para investigação de HIT, como eu falei. Então, pacientes que fazem plaquetopenia após exposição à heparina. O primeiro teste que a gente pede laboratorial é sempre, né, um imunoensaio para verificar se o paciente tem um anticorpo. Mas ele ter um anticorpo não basta. A gente tem que entender se o anticorpo está causando, né, a ativação da plaqueta, e para isso existem inúmeras metodologias, e uma delas é usar o próprio teste de agregação plaquetária, mas isso com concentrações diferentes de heparina. Nosso dia a dia. Quais são os desafios que a gente tem do ponto de vista pré-analítico? Todos nós que trabalhamos no laboratório, a gente sabe que o pré-analítico é o nosso maior desafio. Por quê? Porque ele envolve inúmeras etapas. Né? Então, desde a escolha, desde o pedido médico, ao lançamento, a coleta, o transporte, isso tem uma participação humana e faz com que a gente ainda tenha altas taxas de falhas, né, e uma maior concentração de erros estão dentro da fase pré-analítica. Existem maneiras da gente minimizar? Sim, né, principalmente seguindo todos os procedimentos que são necessários para fazer um bom teste, né, e também apoiar o corpo clínico na solicitação correta, apoiar os colaboradores no dia a dia, para que não se percam durante desses procedimentos rigorosos que devem ser seguidos, tá? Então, nosso dia a dia. O paciente vem para colher a agregação plaquetária, esse paciente ou ele está em jejum, ou o ideal é que ele evite alimentação gordurosa antes da coleta do exame. Essa orientação, quem tem que fazer é o laboratório, porque eu, sinceramente, acredito que os médicos, a grande maioria dos médicos, não vão fazer esse tipo de orientação, tá? Então, é importante que a nossa equipe que está agendando esse teste oriente esse paciente a não ter uma alimentação muito gordurosa antes do exame. Outra coisa, não fumar 30 minutos antes da coleta e também ter abstenção de café 2 horas antes da coleta. Uma coisa também que é importantíssima, a gente registrar todos os medicamentos que o paciente faz uso. Se a gente pegar, e qualquer um pode abrir um livro, vai ver, são inúmeros medicamentos que podem interferir na agregação plaquetária, não só os antiagregantes, mas sim nós temos anticonvulsivantes, a gente tem antidepressivos, alguns tipos de alimentos também que alteram. Então, a gente ter conhecimento, pelo menos dos medicamentos que o paciente faz uso, já ajuda bastante na interpretação do resultado. É lógico que mais altera é os antiagregantes. E para isso, a gente precisa, né, se a gente está fazendo uma agregação plaquetária de um paciente tomando antiagregante, eu que trabalho num hospital privado, eu não posso falar que eu não vou fazer, eu vou fazer. Mas é muito importante que o paciente tenha conhecimento e o médico tenha conhecimento das interferências do resultado, caso não era o motivo, né? Ele não queria o teste de agregação plaquetária para verificar o medicamento. Tá? Se era isso, tá tudo bem. Se não era isso, né, esse teste provavelmente está bastante prejudicado e precisa que a gente suspenda, se for possível. Tá? Então, por exemplo, na aspirina, precisa suspender 10 dias antes da coleta por causa da meia-vida da plaqueta. A coleta. Tá? Os guidelines, eles sugerem não coletar agregação plaquetária em crianças menores de 12 meses. Tá? 1, pelo volume. 2, pelo estresse, que às vezes não traz um resultado muito fidedigno. Tá? Então, se possível, adiar e não coletar crianças menores de 1 ano. Importante, o paciente vai colher, tá orientado, não fumou,
se alimentou adequadamente. É importante que o paciente ele tenha um momento de descanso antes de coletar, tá? Porque para atenuar o efeito da adrenalina induzida por exercício. Na hora da coleta, como todo exame de coagulação, tem que ser a mais atraumática possível, o mínimo uso de torniquete. Uma dica importante é você estar lá colhendo, né? Você não consegue, você tentou a primeira, você tentou a segunda, não conseguiu, chama um colega para fazer. Às vezes a gente não foi bem naquela coleta. Então, esse coleguismo de, olha, eu tentei, eu não consegui, tenta você, é melhor do que ficar, né, insistindo, tá bom? Isso vai interferir no resultado do exame. Coleta é sempre, né, da agregação plaquetária é um coleta, em sua maioria, tá? Existem alguns equipamentos, por exemplo, um multiplate, que ele usava um tubo de iodina, tá? Então eu lembro disso. Mas a grande maioria dos testes de agregação plaquetária são feitos com tubo de citrato, tá? Na concentração correta. E lembrando que existe uma ordem correta dos tubos. Então, ou o citrato é o primeiro a ser coletado, ou ele é depois de um tubo ser aditivo. Tá? E na minha experiência, para tubo de agregação plaquetária, para teste de agregação plaquetária, eu acho que é melhor, e isso em alguns guidelines também falam, é usar um tubo de descarte. Tá? Então, você fazer uma coleta primeiro, principalmente em acesso difícil, ou que você usa vácuo, você ter um tubo sem aditivo para fazer, né, esse tubo de descarte, ele é importante. A coleta tem que respeitar a proporção de 9 volumes, né, de sangue para 1 volume de citrato. Nem sempre é tão fácil quando você coleta vácuo. Até quando você coleta vácuo, a minha experiência é que às vezes, dependendo do tubo, né, eu não sei, depois vocês me falam de vocês também, mas dependendo do tubo, ele não enche também muito bem, tá? Então isso tem que ser um cuidado muito grande. Então, respeitar a marca. Muitas vezes também as pessoas coletam, né, abrem o tubo né, colocam o sangue sem respeitar, isso vai interferir no resultado. Outra condição que é bastante difícil de contornar é pacientes com hematócrito alto. É muito difícil para contornar, principalmente pacientes cardiopatas ou piropatas graves, em que tem hematócritos muito altos. Esse exame pode interferir, sim. Tá? Então, precisa tomar esse cuidado. E sempre colheu, homogeneiza de forma gentil. O ideal sempre é que a coleta seja feita no mesmo local que haja a execução do teste. Isso é bem complicado e difícil para quem trabalha em laboratório, né, principalmente quando não faz os exames e quer terceirizar, que muitos laboratórios não aceitam, por causa da questão do transporte. Então, o ideal é que seja coletada a amostra e executado o teste no mesmo local. O transporte, evitar transportar em tubo pneumático. Se for, né, tem que fazer uma validação muito bem feita. O ideal é transporte por courier, né, vir uma pessoa mesmo, transportar, né, em temperatura ambiente. E uma coisa que é muito importante, que nem todos os laboratórios têm, é o controle do monitoramento do tempo, né, entre a coleta, a execução. Por quê? Porque o teste tem que ser finalizado em 4 horas. Então, esse transporte ele não pode ser maior que 2 horas. Então, colher, o ideal é que essa amostra venha logo para o laboratório. Então, essa rastreabilidade de coleta, transporte, execução e liberação é muito importante para a gente garantir a qualidade do teste. As amostras que, né, os testes que vão fazer por plasma rico em plaquetas, o ideal é que você deixe descansar por 15 minutos antes de centrifugar. Fazer uma contagem plaquetária basal e avaliação morfológica antes da centrifugação também aconselho, porque muitas vezes o paciente faz grumos plaquetários. É importante a gente saber
quem é esse paciente, porque às vezes o paciente é plaquetopênico, o paciente tem muito macroplaqueta, se você centrifugar, você não vai pegar, tá? Então, você ter conhecimento do basal desse paciente é muito importante. Se ele está com sua agregação plaquetária, ele não tem um hemograma também. Então, você centrifuga, a amostra tem que ser centrifugada em temperatura ambiente, sem interrupção. Depois que centrifugou, é importante você fazer uma alíquota para novamente contar as plaquetas, tá? Porque existe uma contagem ideal de plaquetas para fazer o teste para o PRP. O ideal é entre 150 mil e 600 mil plaquetas nessa amostra rica de plaquetas. Amostras que você foi lá, centrifugou, viu que está hemolizada, não adianta. Não dá para fazer esse teste, infelizmente. E isso é bem difícil. Amostras lipêmicas e ictéricas também vão interferir. Os guidelines, eles não sugerem que você descarte, mas sim que você reporte no laudo, né, sugerindo a interpretação com cautela. Outra coisa também que a gente, né, não é recomendado é utilizar o plasma pobre de plaquetas para ajuste da contagem plaquetária. Então, se o paciente tem uma plaqueta muito alta, precisa ajustar, o ideal é não usar plasma pobre, né, conforme vocês veem nesse artigo, que quando você dilui com PRP, você tem uma diminuição aqui dos resultados, né, diferente de quando usa o buffer. E quando você tem uma contagem plaquetária, você centrifugou, a contagem plaquetária está abaixo de 150 mil, também tem que ter bastante cautela no resultado. E para paciente plaquetopênico, o que eu faço? Esse é o problemão, né? Como é que eu faço agregação plaquetária num paciente plaquetopênico? Tem um monte de pacientes com distúrbios plaquetários congênitos que têm plaquetopenia. Então, os consensos, né, esse consenso é de 2025, foi liberado em 2026, começo de 2026. Ele não sugere que a gente não faça, tá? Sugere que pode fazer agregação plaquetária por PRP até 75 mil. No entanto, quando a contagem plaquetária está baixa, o ideal é você utilizar só agonistas fortes, que é o caso de colágeno e citocetina. E verificar, né, se isso por quê, né? Porque, como eu falei, existem distúrbios plaquetários congênitos que o paciente tem plaquetopenia. Tá? Então, você pode fazer? Pode fazer com cautela, né? É importante colocar isso no laudo e considerar também ao médico que ele faça outros testes laboratoriais se ele está pensando nessas disfunções congênitas. Em relação ao sangue total, granulometria por referência sangue total, ele segue todos os cuidados de preparo de paciente, tanto do paciente, quanto coleta, quanto transporte. A vantagem dele é que precisa de menor volume. Porque como a gente está usando sangue total, o volume necessário é muito menor, o que facilita principalmente para a criança. Ele não sofre, né, tanta interferência por icterícia-lipemia, mas continua sofrendo bastante interferência com a amostra hemolizada. No caso, diferente da PRP que a gente centrifuga, no sangue total a gente dilui, exceto se o paciente já tem uma contagem plaquetária baixa, e o limite, nesses casos, para sangue total é 50 mil. Aqui, só para colocar uma comparação entre o método por impedância de sangue total e o método óptico, vocês veem que a impedância, a quantidade de volume é bem menor do que a quantidade, né, quando você faz para o PRP. O que facilita para pacientes, né? É uma paciente de urgência, paciente criança, idoso com acesso difícil, o método de impedância ele é uma boa alternativa. Então, como eu falei também as diferenças, né? O óptico você centrifuga, na impedância você dilui. Outra questão que é também bastante interessante é o sangue total. Fazer o teste por sangue total, ele é mais rápido, tá? Então, na nossa rotina, a gente costuma usar isso para pacientes de urgência, pacientes que estão sangrando, que o médico está pensando no paciente ter uma disfunção plaquetária. Nesses casos, não faça um PRP, faça um sangue total, muito mais rápido, né? E você consegue liberar o resultado mais rápido para o médico, para esse médico tomar a decisão.
Outra questão também é que você não perde umas macroplaquetas diferentes do PRP quando você centrifuga. Tá? E também para pacientes plaquetopênicos, né, a impedância aí para pacientes com amostras ictérico lipêmicas parece ser melhor você utilizar, né, o sangue total do que fazer por PRP. Tá? Lembrando, como eu falei, PRP é o teste de gold standard para fazer diagnóstico de disfunções plaquetárias. Particularidades analíticas agora. Então, o princípio do teste é mensurar as mudanças das densidades ópticas da suspensão de plaquetas. Tá? Então, você tem aqui uma amostra com as plaquetas que elas estão livres, em repouso, você põe um agonista, elas grudam e você muda essa transmissão de luz. Existem elementos chaves para que esse teste aconteça. Então, o primeiro é o ativador, que é o agonista. Outra questão é ter os receptores, né? Então, o agonista onde ele atua? No receptor da plaqueta. Então, você precisa ter o receptor. Então, disfunções, né, quantitativas ou qualitativas dos receptores, você vai ter uma alteração. Ele atuou, né, ele faz toda aquela sinalização interna e ele faz a mudança conformacional do glicoproteína 2B3A. Então, o receptor glicoproteína 2B3A, ele é muito importante para o teste de agregação plaquetária. Porque com ele e com o fibrinogênio, né, ele faz essas pontes entre as plaquetas, formando esses grupos de plaquetas. Então, os resultados do teste, ele depende dos receptores de membrana específicos, a depender do agonista que você está utilizando, os mecanismos de sinalização intracelular, o tipo e a quantidade do ativador utilizado e o papel de feedback. Tá? Então, você, quando vai lá e ativa a plaqueta, você também está, né, liberando grânulo, ele fazendo ativação toda na via da ciclooxigenase e liberação de tromboxano. Tá? Então, tudo isso é o que a gente avalia na hora que a gente faz um teste de agregação plaquetária. Tá? Quais são os agonistas utilizados? Então, na literatura eles falam first line, second line. Eu tenho experiência apenas com first line. Então, quais são os agonistas de primeira escolha que todo mundo tem que fazer quando vai fazer um teste de agregação? É ADP, colágeno, adrenalina, ácido araquidônico e histocetina. Cada um ativando de uma maneira, ou ele está ativando os receptores, né, como no ADP, como no colágeno e adrenalina, ou se não, ele é importante, né, nessa via da ciclooxigenase para liberação do tromboxano, ou ele está relacionado à própria ligação do globulina B. Então, cada agonista tem, eu vou detalhar isso aqui melhor, então cada um tem a sua via, e por isso a gente olha separado para a gente verificar qual é o defeito e qual. Tá? Então, essa é a carinha da agregação plaquetária que a gente vê. Né? Então, aqui as plaquetas sem estímulo, você adiciona o agente agregante, você adicionou, ele tem uma mudança, né, do volume plaquetário, mudança conformacional de plaqueta, e você começa a formação dos agregados plaquetários. Tá? Então, por exemplo, o ADP. Tá? Então, eu vou falar de todos os agonistas. O ADP, que a gente vai lá, e o ADP. O ADP, ele vai se ligar aos receptores da plaqueta, B2Y12 e B2Y1, ele vai levar toda uma ativação, né, sinalização intracelular. Essa sinalização, ela envolve também a via da COX-1, que no final, o que acontece? Liberação de grânulo, síntese de tromboxano, mudança conformacional da plaqueta, tá? E a agregação plaquetária. E o interessante é que quando você dá ADP, essa plaqueta vai liberar ADP, que vai fazer um feedback positivo. Tá? Então, aqui são os gráficos. É muito importante quando você for fazer o ADP, você ter um ADP de menor concentração, né, um teste com menor, e um teste com maior concentração.
Por que a gente usa esses dois? Quando a gente faz um ADP de menor concentração, vocês veem que tem duas ondas. E por que ela é importante? Porque na primeira onda, a gente representa a interação do ADP, e na segunda onda é que você libera mais ADP para fazer o feedback positivo. Tá? Então, quando você tem essa visualização da primeira e da segunda onda, você consegue também verificar se o paciente, né, tem algum defeito de liberação de grana. Não é o melhor teste. Existe um teste de secreção que é melhor para verificar, mas você já tem também uma visualização se esse paciente ele faz a primeira onda, ele faz a primeira agregação, e se ele libera ADP para que faça uma segunda agregação. Se você aumenta muito, né, se você dá uma concentração muito alta, ele vai agregar. Tá? Então, elas se fundem e elas fazem agregação independente da liberação do agonista do interior da plaqueta. Tá? O colágeno ele tem receptores, né, próprios. Então, o glicoproteína 1A é mais como ancoragem e a glicoproteína 6 é mais para sinalização. Então, ele também vai lá, ele faz toda a sinalização interna, faz síntese de tromboxano e faz a abundância conformacional e agregação plaquetária por causa da mudança conformacional e exposição da glicoproteína 2B3A. O colágeno ele já é um agonista forte, tá? Então, não tem, normalmente, separação de ondas, né? E já existe uma cascata intracelular massiva. O que ela tem, que é muito interessante, é um tempo de latência maior. Esse tempo de latência. Por quê? Porque ele é mais dependente para aquele final, que tem liberação de grânulos e tromboxano. Por isso que o AS pode interferir no teste também na curva de colágeno. Tá? A adrenalina também tem os seus receptores de plaquetas, tá? Os receptores adrenérgicos, que levam toda a sinalização intracelular, que levam aquilo que eu já falei, degranulação, síndrome de tromboxano e agregação plaquetária. A adrenalina é um agonista fraco, então é mais comum que você faça essa primeira e essa segunda onda, e ela normalmente ela tem uma resposta mais rápida, então o tempo de latência é menor. O ácido araquidônico ele é um pouco diferente, porque ele não tem receptor. O que acontece é que o ácido araquidônico ele entra na superfície do interior da plaqueta, ele é metabolizado pela COX, né, que transforma em tromboxano A2, que aí sim ele se liga ao receptor e que leva a todo aquele mecanismo intracelular que tem liberação de grânulo, mudança de conformacional, ativação da glicoproteína 2B3A. Em vivo, né, o ácido araquidônico ele é liberado pela atividade da fosfolipase e a quebra dos fosfolípidos da própria membrana para fazer a ativação plaquetária. O ácido araquidônico ele também é um agonista forte, então normalmente ele é uma onda única, tá? Porque existe uma rápida metabolização pela circunferência após a entrada por difusão passiva do ácido araquidônico, tá? Então, isso aqui tanto para vocês verem aqui quanto aqui. Então, essa não faz primeira nem segunda onda. A ristocetina, ela já é bem diferente, ela já vem de uma maneira, vamos dizer, um mecanismo completamente diferente. Por quê? Se vocês forem ver, o que a ristocetina faz? A ristocetina é um antibiótico que aumenta a afinidade do von Willebrand com a glicoproteína 1B. E ela leva o quê? Ela leva a aglutinação. Tá? Então, o von Willebrand ele é uma ponte com duas glicoproteínas 1B e ela aglutina as plaquetas. Ela não tem um mecanismo intracelular de sinalização. Então, a ristocetina ele é um mecanismo passivo. Ele não envolve a ativação plaquetária. Mas ele é importantíssimo, tá? Porque faz o diagnóstico de várias doenças. Von Willebrand, pseudo-von Willebrand, né? Bernard-Soulier, ela é importantíssima. O que é importante quando a gente vai fazer o teste de ristocetina? Sempre fazer uma baixa concentração
e uma alta concentração. O que é o normal? O normal da população em geral é, eu agrego, né, eu faço essa agregação dessas plaquetas, né, quando eu tenho uma concentração alta de histocetina, mas quando a minha concentração é baixa, eu não faço essa aglutinação de plaquetas. Esse é o normal. No entanto, existem, né, variantes, né, principalmente o bombulebrã do tipo 2B, em que você tem um aumento da afinidade, e ele sim, mesmo com concentrações baixas, né, que esse C, esse concentração baixa, eu faço aglutinação de plaquetas. Tá? Então, importante, quando a gente vai fazer um ristocetina, é ter as duas concentrações para a gente fazer. Principalmente, ele não é um teste para fazer diagnóstico do índice de von Willebrand, apenas para fazer o diagnóstico de subtipos de von Willebrand. Tá? Então, o von Willebrand tipo 2B, o pseudo von Willebrand, que é o von Willebrand do tipo plaquetário, onde a variante está na plaqueta e não está no von Willebrand, e o Bernard-Soulier. Observações importantes, tá? Para todo mundo que trabalha em laboratório. A concentração da solução, ela é variável. Então, depende da marca, do equipamento. Então, é importante ter esse cuidado. Importante destacar os agentes de acordo com o preconizado pelo fabricante e definir as concentrações específicas para cada agonista. Existem guidelines que dizem quais são, né, guidelines que são, qual é a recomendação, né, de qual é a concentração, tá? Antes disso, apenas para vocês entenderem, quanto maior a concentração, quando eu vou decidir qual é a concentração que eu vou usar, tenho que entender, quanto maior a concentração do agonista, maior a curva, quanto maior a concentração, as ondas tendem a se fundir, e quanto maior a concentração, menor a variabilidade entre os indivíduos. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui, qual que é a recomendação da concentração para cada agonista? Então, vocês veem que varia entre os grupos, quanto que eu uso de concentração de ADP, colágeno, adrenalina. Isso varia também, até no mesmo grupo, com o passar do tempo, também varia, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ADP, né, o ISTH, ele fala para a gente começar com 2 micromol e depois ir aumentando. Já o guideline britânico, ele fala para a gente usar, por exemplo, ADP só 5 e 10 micromolar, esse é o preconizado. Isso é difícil, tá bom? Esse aqui, do britânico, ele coloca, eu acho bastante interessante, que ele coloca qual é a concentração sugerida, né? Então, para um painel inicial, o ADP é de 5 e de 10, o ácido hialurônico é de 1, colágeno 1,25, adrenalina 5 e 10, e histocetina a baixa e alta. Se você não, eu não tenho como, eu tenho tempo, um volume limitado, posso fazer menos? Para excluir principalmente doenças mais graves? Então, sim, você pode, por exemplo, usar um ADP de 10, um ácido hialurônico de 1. Lembrando que se você for usar um ADP de 10, você não vai pegar primeiro e segunda onda. Então, para tudo, você precisa entender os prós e os contras. Tá? Aqui, um trabalho bem legal, né, que é um trabalho holandês, que eles tiveram esse cuidado. Poxa, a gente aqui trabalha, a gente tem vários hospitais, cada um fazendo do seu jeito. Cada um usando uma concentração diferente. Por exemplo, eles pegaram 25 hospitais, existiam 25 protocolos diferentes de concentração. Então, eles decidiram, então, que eles utilizassem, todo mundo utilizasse o que o ISTH sugeria, que usar uma baixa concentração de ADP de 2, um intermediário de 5, de ADP, um de 10, um colágeno baixo e alto, uma histocetina também de baixa e alta concentração, uma epinefrina e um ácido araquidônico. E qual que foi a vantagem de fazer isso? A vantagem é tentar diminuir, né, antes e após, diminuir a variabilidade, mas vocês podem ver que existe, tá? Mesmo depois que eles, né,
fizeram isso, né? Então, ainda existe, mas o objetivo foi, pelo menos, para deixar todos os países, né, todos os laboratórios desse país, né, com uma concentração preconizada. Porque existe também uma variabilidade entre os indivíduos. Esse artigo é muito legal, sugiro quem gosta de agregação plaquetária leia, que foi de 2023, que ele pegou pessoas saudáveis e fez a concentração, né, fez a agregação plaquetária com diferentes concentrações. Então, vocês veem que quanto menor a concentração, maior a variabilidade. Então, quando você aumenta a concentração, isso é tudo pessoa normal, tá? Então, se eu faço uma concentração baixa, eu vou dizer que tem pessoas doentes, sendo que elas não têm. É só eu aumentar a concentração que ela vai normalizar. Vocês veem isso principalmente, eu estou me aqui, em agonistas fracos, que nem ADP e adrenalina. Se você está usando o ADP e o ADP você está usando baixa concentração, porque você quer ver a primeira e a segunda onda, você pode esperar que vai ter um grupo de pessoas saudáveis que vão estar com o resultado alterado. Inclusive, na adrenalina, se vocês forem ver aqui, existe uma parcela da população que não responde à adrenalina, e dentro da normalidade. Tá? Então, existe uma variabilidade interlaboratorial por diferença de padronização, de concentração, mas também a gente tem que entender que também existe uma variabilidade entre os indivíduos e que se a gente usar baixa concentração, maior risco da gente falar que o paciente está alterado e o paciente às vezes não tem nada, tá? Quando você aumenta a concentração, né? Que nem no ácido araquidônico, baixas concentrações, uma série de pacientes com resultado alterado, se aumentou a concentração, esses pacientes são normais. Em relação à granulometria por impedância, ela é a mesma questão, né? Então, isso que eu falei tudo é mais para PRP, impedância tem as suas características. Ele não tem bifásica, né? É uma onda só. Você também não usa adrenalina como agonista na impedância, porque ele é um agonista muito fraco. Então, ele não consegue fazer, não consegue formar os agregados para grudar nos eletrodos. Hoje, existem vários equipamentos, inclusive, que fazem os dois, né? Então, você pode ter um equipamento que você pode fazer ou por impedância ou por PRP. Esses resultados, eles são iguais? Não, não são iguais, tá? Isso tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Não necessariamente eles vão dar resultados comparáveis, tá? Então, aqui, só para vocês verem, né? Então, ele pegou aqui a agregação e ele aqui ele fez um multiplate. Vocês veem que não tem correlação, tá? Então, do ponto de vista quantitativo, eles não se correlacionam. Então, nós vamos ter resultados, concentração de agonista e valores de referência diferentes da metodologia ótica. Então, é outro teste. Tá? Que nem eu falei, não é só sobre resultado quantitativo, porque realmente comparar PRP com impedância, do ponto de vista quantitativo, realmente não bate, mas também do ponto qualitativo, do ponto de vista qualitativo, entre normal e alterado, existe uma grande proporção de discordância, como mostra esse artigo. Então, que deu por volta de 40% de discordância de resultado. Em relação à interpretação, informações importantes que devem constar no... Deixa eu ver. Eu já falei. Então, é importante a gente interpretar o teste com muita atenção, tá? Entender por que o médico pediu esse teste, qual é a probabilidade desse resultado vir alterado e normal. O paciente está em uso de medicamento, o paciente estava fazendo um procedimento, o paciente tem uma doença. Existem outros testes laboratoriais que a gente pode correlacionar para fazer o diagnóstico. Outra questão muito importante, quando existe um resultado alterado de um único agonista, sempre desconfia, tá? Vamos ver se, será que faltou o ímã, que faz a homogeneização, desculpa pelo que não tem aqui, não está correto aqui como eu escrevi, tá? Mas repete o teste,
Então, se tem normalidade em um agonista, pensar que pode ser o falso positivo, lembrando que existem condições em que a alteração é em apenas um agonista, tá? Então, defeitos em receptores específicos, como defeitos no receptor de colágeno, ou defeitos em resposta à histocetina, né? Mas, lembrando que se tem a normalidade de múltiplos agonistas, mais está relacionado a eventos hemorrágicos. E lembrando também que pacientes, existe uma parcela da população que não responde à adrenalina, e isso é normal, tá? Outra coisa importante, sempre orientar a repetir o teste. Aqui eu coloquei só aquelas alterações em que a gente fala que é bem claro. A agregação, ela está reduzida em ácido araquidônico e pode estar reduzida também em concentrações baixas de colágeno. Lembrar, o paciente está usando aspirina. A agregação que está presente apenas na histocetina. Então, provavelmente, o defeito está no receptor da glicoproteína 2B3A. Porque como a histocetina é outro método, então, provavelmente ele tem, e a doença da trombocitopenia é a doença congênita relacionada. Agregação que está ausente com altas concentrações de histocetina e o paciente tem trombocitopenia. Vamos pensar em Bernard Soulier. Paciente que tem agregação reduzida com alta concentração de histocitina, mas não tem trombocitopenia. Aí a gente pode pensar em Wolfram. Lembrando que o diagnóstico de Wolfram não é feito por agregação plaquetária. A agregação está aumentada quando tem baixa concentração de histocitina. A gente tem que pensar em Wolfram tipo 2B ou Wolfram tipo plaquetário. A agregação é normal para o número de agonistas, mas principalmente para ADP. Vamos pensar em defeito de receptor de ADP. Tem a normalidade de mais de 2, tem disfunção plaquetária. Então, existem algumas doenças que a gente bate o olho, que são muito claras, que deve ser isso, mas não é a nossa realidade. Então, às vezes, a agregação plaquetária ela nos ajuda, mas ela não dá o diagnóstico final. No laudo, sugiro sempre, né, ter a amplitude da agregação, ter a avaliação qualitativa, se está aí por norma agregante, se tem a presença da segunda onda, e de preferência também, né, colocar também os resultados brutos, né, os traços. Então, no laudo, a metodologia, os agonistas, sua concentração, os valores de referência, interpretação, os traços para quem consegue, né, fazer isso, né, colocar isso no laudo é um grande diferencial. Se você pode estudar com os exames complementares ou sugerir que seja feito outros, né, os citometras de fluxo, teste de secreção, teste genético, e resultados anormais, sempre sugerir a repetição em uma nova amostra por causa desse monte de variável que eu falei. Então, não é incomum que pode ter ocorrido algum problema desse teste e essa alteração não ser verdadeira. Como assegurar a qualidade? Então, vou começar a fazer um teste de agregação plaquetária. Como é que eu adquiro um equipamento novo? Como é que eu valido? Eu tenho que fazer todos os testes certinho. Tem que fazer repetibilidade, faz 5 medidas consecutivas utilizando um agonista para cada canal. A variação é de 15% pela literatura. Tem que fazer a concordância entre os canais. Então, eu fiz a DP aqui, deu 60%. Eu tenho que fazer a DP lá, vai ter que dar por volta de 60%. No outro canal tem que dar 60%. Importante também fazer a concordância entre todos os equipamentos. Tá? E também verificar os valores de referência. Falo para você, é difícil, tá? Fizemos essa validação recentemente, é muito difícil, tá? E também precisamos verificar o valor de referência. Normalmente pode usar a bula, os reagentes, né, têm na concentração o valor de referência, né, para aquela concentração, pode usar, mas precisa verificar. Na rotina, idealmente, o ideal é usar um controle indivíduo saudável, sem história de sangramento, sem uso de medicamento. Muito difícil isso, principalmente para laboratórios que ou não têm, né, pacientes, ou mesmo para pedir para paciente, isso hoje tem implicações legais muito graves. Então, é complicado. Verificar também cada mudança do lote agonista, fazer nessa validação, novo versus em uso. Mexi no equipamento. Tenho que fazer a concordância, mexi, fiz manutenção preventiva ou corretiva. Eu tenho que fazer a concordância dos dois equipamentos. E, mais importante, tem que sempre estar participante, controle de qualidade externa, através de testes de proficiência.
e ela tem que ter avaliação qualitativa e quantitativa. Também é desafiador, e vou dizer, não é desafiador só para o laboratório, mas sim também para as empresas que fazem controle de qualidade. É bastante difícil. Então, porque eu acho que o tempo acabou, mas, para terminar, principais desafios na contínua diária. Uma amostra de baixa estabilidade. Você precisa de um volume grande de amostra, o que é difícil. Vocês têm várias interferências que podem estar relacionadas à alimentação ou medicamentos. Não é um exame barato, né? Porque o custo do equipamento é bastante caro, tá? E existe ainda uma falta de padronização do exame, da execução do teste, não só no Brasil, como mundialmente. Precisa de expertise. O equipamento dificilmente faz conectividade com o nosso sistema de liberação de resultados. E existe também uma dificuldade de interpretação. E vou falar que não é todo mundo tem dificuldade, tá? Os médicos também têm dificuldade, os hematologistas também têm dificuldade de interpretar agregação plaquetária. Então, mensagens finais. A execução do teste é um desafio para todos os laboratórios, mas a gente precisa brigar e fazer com qualidade. Tudo isso que eu falei, a amostra, ela tem que ser muito respeitada, porque a agregação plaquetária, tudo que envolve plaqueta, é bastante difícil. Temos que seguir o que as diretrizes internacionais sugerem, as concentrações, o tempo de execução, tudo tem que ser feito da maneira correta. Importante participar dos controles de qualidade externos e entender que existe variabilidade interindividual de resposta a agonistas. E acho que existe também, mais para o futuro, um trabalho que a gente precisa fazer de harmonização, né? Para que todos os laboratórios também, como aconteceu na Holanda, que a gente também faça aqui, que eu acho que é muito importante. E era isso. Esse é o meu e-mail do Einstein. Se quiserem, podem me mandar mensagem. Maravilha, muito obrigado, doutora Rosana. Passei Muito, muito do muito. tempo? Não, foi. Não, tranquilo, tá Mas, ótimo. Foi exatamente no tempo, na realidade. que bom. Não, bem tranquilo. Bom, eu espero que tenha sido proveitoso para todos. Nós temos perguntas, olha, um monte de parabéns e palminhas. Ai, que bom. Não é fácil, hein? Me deram um desafio muito grande. Eu só vou, antes de ir para as perguntas, eu vou reforçar que o link da pesquisa de satisfação ele está ali no chat, tá? E, por favor, cliquem, entrem no link e nos enviem as respostas, tá? Não coloquem nome e e-mail no chat, coloquem lá dentro do link. Então, eu vou pegar as perguntas que nós temos, tem algumas aqui, vamos contemplando elas. Então, a Simone pergunta o seguinte, é sobre Pocket. Ela dá parabéns pela apresentação. Gostaria de saber um pouco mais sobre o teste para tomada de decisão em cirurgias após suspensão do antiagregante. O teste é capaz de contribuir mesmo para encurtar o tempo para a cirurgia? O custo-benefício da incorporação ocorre? É isso que ela coloca como observação para Pocket. Tá? É assim. Olha, não vou falar isso como a minha experiência no Einstein, eles não tiveram esse interesse. Eu sei que existe, sim, equipamentos pocket, né, como o Verify Now, que ele é utilizado dentro, né, ele é um equipamento pocket, então dá para ficar dentro da própria, né, nem fica fica na gestão do laboratório, porque todo teste laboratorial é de responsabilidade do laboratório, né, mas é um teste que fica dentro da hemodinâmica e que eles conseguem fazer esse teste lá. Na minha experiência, os médicos com quem eu trabalho, eles não tiveram esse interesse, tá? Então, eu não sei te dizer, eu acho que sim, é importante, se eles tiverem né, como nesses casos desses pacientes, como eu falei, de alto risco hemorrágico, mas também de alto risco trombótico, ele é sim uma ferramenta bem interessante para ficar à beira-leito. Tá? Mas isso é muito,
vamos dizer que isso é muito individual do grupo de hemodinâmica de cardiologista. Tá? Perfeito. Hoje, nós não temos, mas já oferecemos. Uhum. Então, isso eu acho que vai muito da experiência do cardiologista. Perfeito. Uma outra pergunta da Maria Eduarda. Tenho uma dúvida quanto à observação do hemograma em caso de agregação plaquetária visualizada na lâmina. É necessário liberar essa observação ou apenas passa a amostra no vórtex e libera as plaquetas corrigidas sem observação? Ah, tá. Isso é o hemograma, né? Na verdade, Isso. não é agregação, é grumo, né? Presença de grumos plaquetários. Eu tenho o costume de passar no vórtex, sim, mas tem que tomar muito cuidado e tem que estar muito bem padronizada a passagem de vórtex, porque ele pode quebrar a plaqueta e você aumentar a plaqueta de forma falsa, Uhum. tá? E nem sempre corrige. Então, o ideal é você ter alternativas. Então, ou você ter o EDTA magnésio, que é aquele tubo que eu sei que é caro, mas para casos especiais eu acho interessante, tem paciente que faz grupo plaquetário sempre. Aí você fica sempre soltando asterisco do libera, é muito ruim isso para o paciente. Então, você utilizar isso como uma alternativa na hora que você precisa, se tiver muito bem padronizado, acho que vale a pena, mas acho que vale mais a pena você também ter pelo menos o citrato, para você colher a amostra desse paciente no citrato para ver a contagem plaquetária de forma fidedigna. Nem sempre também no citrato vai resolver, DTA na evidência é melhor. Perfeito. Deixa eu ver a próxima pergunta. Ah, o Tiago enviou várias aqui, vamos ver. Vamos pegar a primeira que tem aqui. O cuidado em relação ao paciente com policitemia seria devido ao baixo volume de plasma desse trato a ser obtido? É, porque o que acontece? Você fica com muito anticoagulante para pouco plasma. Então, Certo, você perde essa proporção. Tá? certo. O Rian, embora o teste de agregação não seja o padrão ouro para casos de púrpura, existe alguma indicação ou alguma situação em que ele possa ser utilizado para o diagnóstico desses casos? Então, para PTI, porque assim, o PTI ele é um diagnóstico de exclusão. Então, existem algumas doenças plaquetárias congênitas que eles podem parecer que é PTI, não sei. Tá? Então, isso não é incomum o paciente ter uma doença congênita e ficar com um diagnóstico de PTI. Aí sim, a agregação plaquetária teria um valor para identificar. Tá? Por exemplo, o Bernard Soulier, o paciente tem plaquetopenia. Então, ele pode ser considerado uma PTI, porque é um diagnóstico de exclusão. O teste genético, né, e agregação plaquetária não é um teste que se faz quando você está investigando uma PTI. Então, o paciente pode ter uma doença congênita e a agregação plaquetária teria esse valor para fazer a exclusão de outras doenças. Perfeito. Agora tem uma sequência do Tiago aqui, vamos ver. Aproveitando o tema da agregação plaquetária, apresentarei questionamentos relacionados ao hemograma completo que considero essenciais e que podem contribuir de forma significativa para o aprimoramento das rotinas laboratoriais e para uma análise crítica mais consistente dos resultados. Em caso de suspeita de pseudoplaquetopenia, alguns laboratórios recorrem à agitação em vórtex para tentar corrigir a contagem. No entanto, essa prática pode mascarar uma condição clínica verdadeira. Acho que foi comentado já sobre isso, não? Então, o vórtex a gente precisa estar muito cuidado. Então, passou no vórtex, tem que passar no equipamento de novo e fazer a lâmina de novo. Uhum. Próxima colocação gostaria de ouvir a opinião da doutora sobre o fluxo ideal, confirmação microscópica, nova coleta em EDTA e citrato, correção da contagem no citrato e liberação do resultado com observação de pseudoplaquetopenia. Este seria o padrão ouro de boas práticas? Então, se você tem um paciente, aí é hemograma, né? Se o Uhum. paciente, você faz hemograma, tem grupos plaquetários, pode fazer o vórtex, que eu falei, mas aí você tem que fazer o hemograma de novo, né? Passar e olhar o equipamento. O ideal é que colete em tubo. O ideal é orientar o paciente que ele venha novamente e colha
num tubo para evitar. O citrato, como eu falei, o citrato nem sempre corrige, tá? O melhor é o EDTA magnético. Certo. Outro ponto que ele coloca, em casos de pseudoplaquetopenia, além da coleta em citrato e correção da contagem, quais estratégias de comunicação no laudo são consideradas essenciais para evitar interpretações clínicas equivocadas? Não, é bastante difícil, né? Porque se você... O ideal é não liberar resultado de contagem plaquetária sem grupo, tá? Porque você pode dizer, o paciente pode achar que ele tem plaquetopenia e ele não tem. Então, o ideal é fazer essas etapas. Então, o ideal é que o paciente venha novamente no laboratório e colha em tubo alternativo para você corrigir, e que toda vez que ele venha, ele colhe em tubo alternativo, para que você não libere nem asterisco, nem uma contagem que não seja correta. Certo. E a última colocação dele é, os atrasos na coleta ou uma homogeneização podem induzir agregação? Pode. Prazo demora sim, mas também é muito relacionada ao paciente. Tá? Certo. Mas sim, quanto mais demora para executar, sim, pode ter maior chance de você formar grupo. Ok. A Gisele pergunta, aí nesse caso do citrato solta na observação, ela coloca assim, eu acho que é Ah, sim, pode pôr numa observação ou ter um laudo separado, né, contagem plaquetária em citrato também. certo. Tem Mas o uma ideal do... é que você coloque que é essa contagem em citrato. Você tem que colocar porque é outro material, né? E você tem que corrigir, tá? Porque o citrato, ele é líquido. Então você tem que corrigir. Certo. Tem uma que é de um laboratório, que eu não sei quem é a pessoa do laboratório, é hemostasia. O que pode, o que pode interferir no teste de agregação espontânea positiva? Tem uma paciente que reage e em segundo momento reduziu bastante, mas continua acima do meu valor de referência. O que pode interferir? Eu não sei se eu entendi. São pacientes que faz uma agregação maior do que o valor de referência? Será que é isso? É uma paciente que reage e em um segundo momento reduz bastante, mas mesmo assim continua acima do valor de referência. Olha, o que acontece é que às vezes a amostra, né, ele agrega e depois ele desagrega, né? Mas isso, a depender, se ele continua dentro do valor de referência, não vejo isso como um patológico. É uma paciente com agregação espontânea positiva, ela complementou. Agregação espontânea positiva, mas aí não pôs agonista? Eu não tenho costume de fazer agregação plaquetária sem agonista. Se é isso, é fazer. Eu realmente não conheço agregação plaquetária espontânea, não entendo. Sem colocar agonista, só com o IMA. Só com Como? ímã, é isso? Sem Ah, só colocar com imã. agonista, só Só com com ímã. imã. Não tenho costume de fazer agregação plaquetária sem agonista. Eu não faço essa espontânea. Tá? Certo, Eu realmente não tenho conhecimento, não sei por que fazer agregação plaquetária sem agonista. certo. Entendeu? Tem uma outra pergunta, muitas perguntas, né? Ah, que bom. A a Mariana, boa tarde. Antes de realizar os testes no equipamento, você sempre realiza controle com a amostra normal para verificar o desempenho do equipamento? Como poderia ser feito quando não se tem amostras de controle em citrato para utilizar? O ideal é que você tenha, tá? Mas isso realmente é uma situação muito difícil. Para laboratórios que fazem muito, a gente consegue ter sempre pacientes normais no dia para verificar e fazer análise de consistência. Agora, é muito difícil ter paciente normal. Porque hoje até para pedir para colher exame, para funcionário, antigamente a gente pede para funcionário, né? Mas isso tem implicações legais, Uhum, tá? Mas pela recomendação, teria que ter um normal, tá? certo, Mas eu sei que isso é muito difícil. Quem mais faz é quem tem mais facilidade, ou trabalha perto de um banco de sangue, que consegue, mas mesmo assim, tem que tomar cuidado, isso tem que ser muito bem feito.
O hospital que eu trabalho, a gente tem uma documentação que passa pelo Conselho de Ética do hospital, que o paciente aceita Uhum. colher essa amostra, tá? Então, ou o paciente ou o colaborador tem que assinar isso, porque isso tem implicações legais. Tá? Porque às vezes você faz e aí dá alterado. É tudo bem que a agregação plaquetária não é um exame que, né, tem, vamos dizer, uma gravidade, que nem, por exemplo, fazer um teste de uma sorologia, por exemplo. Uhum. Mas traz ansiedade, né? O resultado Claro. está alterado. Ah, você acha que ele é normal, então isso traz ansiedade. Então, hoje, cada vez mais, isso é muito complicado. Então, tem que fazer da maneira mais correta possível, de forma ética. Tem que ter um termo de consentimento, Tem que ter algo assim, padronizado, devidamente registrado, enfim. do Conselho de Ética do hospital. Perfeito. A Camila Noronha, é obrigatório liberar no laudo o ADP e colágeno em 2 concentrações? Então, como eu mostrei, não necessariamente, tá vendo? Eu vou mostrar aqui, tem, como eu te falei, o ideal é, principalmente o ADP, aqui, ó. Então, aqui ele fala, né, ele coloca o colágeno em 2 concentrações, o ADP é apenas em 1. Não, é uma concentração. Se você tiver mínima, né, um volume limitado para excluir por uma doença severa, teoricamente não. Mas, pelos guidelines, teoricamente você precisa fazer as 2 concentrações. Certo. O Lucas pergunta, quanto ao uso da epinefrina, medicamento ampola, para avaliação do agonista no teste, obtemos uma agregação adequada quando comparada à epinefrina reagente? Acho que ele está Eu não comparando. sei te dizer, eu não sei te dizer qual é a adrenalina que a gente utilizava para dar rotina, tá? Mas eu prefiro não usar adrenalina da farmácia, tá? Eu prefiro usar as adrenalinas, as concentrações dos próprios fabricantes. Acho melhor, tá? Mas não é impeditivo, tá? Já usamos por muito tempo. Agora, qual que foi? Eu não vou saber te dizer qual foi que a gente usava de farmácia, mas eu sugiro que seja o pronto, né, pelo fabricante, aquele que é fornecido pelo fabricante. Certo. O Tiago agradece pelos esclarecimentos, que ele fez várias perguntas, né? Ele agradece. E a Simone pergunta sobre tubo alternativo, são poucas marcas disponíveis. Seria somente tem um nome aqui, Tromboexact, por exemplo, EDTA mais magnésio. Pode falar um pouco mais desse tubo, por gentileza? Tá. Então, esse é para hemograma, tá? Eu só conheço esse. Então, eu não sei se dizer se existem outros. Ele é um bom tubo para pacientes que fazem grumos plaquetários. Principalmente para aqueles que sempre fazem grumos plaquetários. Normalmente corrige. Citrato não corrige sempre. Então, você pode colher, né? Às vezes o médico mesmo pede, quero que tu colha a quantidade plaquetária em EDTA e citrato. Né? A gente tem esse conhecimento, a gente é treinado para fazer isso. Mas o citrato ele não corrige. Então, o EDT magnésio ele é melhor, mas eu sei que ele é caro. Tá? Eu, assim, na média de tubos, ele não é tão barato, mas eu acho que para casos específicos ele vale bastante a pena. Perfeito. Bom, doutora Rosana, nós chegamos no nosso horário, respondeu um montão de perguntas que chegaram. Isso é bom sinal, né? Sinal que despertou interesse do pessoal, então isso é sempre extremamente positivo. Eu queria informar, então, que a gente vai disponibilizar a gravação da aula posteriormente, junto no e-mail do certificado, tá? Lembrando de novo, prestem atenção também à caixa de spam, porque pode acontecer desse e-mail, infelizmente, ir para esta caixa, tá? Então, verifiquem a caixa de entrada e a caixa de spam também, tá? Para garantir de não perder aí o e-mail relativo ao certificado. Se chegar mais alguma pergunta, eu vou pegar aqui a pergunta, passo para a doutora Rosana, ela envia a resposta, a gente inclui junto com a gravação,
tá bom? Então podem ficar tranquilos. Se chegou mais alguma pergunta, e também se alguém não ficou com vergonha, sei lá, não quis fazer agora, enfim, pode enviar a pergunta para a gente, que a gente repassa para a doutora Rosana sem problema, tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez pela aula, doutora Rosana, pela participação de todos aí, tendo ficado conosco até o final da aula, participando com perguntas, e dizer para vocês ficarem sempre atentos aí às postagens relativas aos encontros online, que a gente tem essa atividade sendo realizada regularmente, e é sempre muito bom contar com a presença de todos. Doutora Rosana que eu me lembre, já é o segundo, mas acho que já foi mais vezes, inclusive, aí conosco. Ixi, eu não lembro, mas eu acho que foi o segundo. Eu me lembro bem desses dois, eu lembro bem. Foi de novo, vocês só me dão tarefas difíceis. Mas, Por mas isso, são muito cumpridas com obrigada. sucesso. Que bom. Então, perfeito. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Muito Obrigado, obrigada. pessoal. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.